Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa última aula de Ciências do oitavo ano. Isso mesmo, a gente está se encaminhando para a nossa última aula e eu desejo a vocês bons estudos, que vocês realizem aquilo que vocês almejam, que ano que vem eu encontre vocês no esperado nono ano, não é verdade? E hoje o assunto que a gente vai tratar é meteorologia. O que é a meteorologia? É um assunto muito cotidiano, é algo que a gente trata no nosso dia a dia. Algo que nós vemos cotidianamente várias vezes e a gente não sabe muitas vezes o significado, para que serve, por que a gente utiliza esse termo, o que trata a meteorologia. Vamos lá. Quando a gente fala de meteorologia, às vezes a gente remete muito à previsão do tempo. Mas será que a meteorologia só trata apenas do tempo ou trata do clima também? Qual é essa diferença de clima e de tempo, né? Então a gente vai analisar um pouquinho essas questões. E é bem interessante vocês saberem diferenciar o que é clima e o que é tempo, certo, minha gente? Mas de início a gente vai tratar um pouquinho sobre o que seria a meteorologia em tese, certo, minha gente? Ela compete o estudo dos fenômenos físicos da atmosfera. Lembra que nas aulas passadas a gente já estudou um pouquinho do que era a atmosfera, desses fenômenos atmosféricos. E aí, a meteorologia vai tratar exatamente desses fenômenos físicos, lembrando que são fenômenos físicos. Fenômenos físicos são aqueles que não alteram a composição da matéria, tá certo? Lembra também dessa diferença de fenômenos físicos e fenômenos químicos. Fenômenos químicos vão alterar a composição da matéria, já os físicos não alteram, tá certo? E aí a meteorologia vai tratar justamente desses fenômenos que acontecem na atmosfera, tá certo? E eles vão se manifestar em uma localização precisa num período de tempo curto. Ou seja, quando a gente fala da previsão de tempo, a gente fala de um período de tempo curto, dias, horinhas, semanas no máximo, mas nunca além disso, porque já compete ao clima e a gente está falando de tempo. E aqui se convencionou chamar de tempo. Então, justamente, tempo tem essa definição. A gente analisa em um curto prazo. E aí, para que serve o estudo da meteorologia? Ele é desenvolvido justamente para permitir a realização de previsões viáveis do estado atmosférico a curto prazo, que foi aquilo que eu falei, horas, dias e semanas, fundamentais para a organização de inúmeras atividades humanas, ou seja, ela serve para fazer previsões. Mas lembra, previsão é algo exato? Não, não é algo exato. Justamente o nome já diz que é uma previsão, é algo que provavelmente vai acontecer, não é algo exato. E aí é fundamental para a organização das atividades humanas. Como assim? Pessoas que têm grandes plantações, por exemplo. Essas pessoas elas precisam ter uma previsão do tempo para saber quando vai plantar, para saber quando vai colher. Tá certo, minha gente? Então, ter a previsão de tempo é muito importante, justamente para a organização das atividades humanas, das nossas atividades. E a gente necessita muito saber quando vai fazer sol, saber quando vai chover. É algo exato? Não, não é algo exato, mas é uma previsão. E aí, a gente tem aquilo que eu acho que é extremamente importante de vocês focarem: a diferença entre clima e entre tempo. As pessoas confundem o que é clima e o que é tempo, mas é algo bem fácil da gente saber diferenciar. É uma coisa, tempo é outra coisa, tá certo, minha gente? O tempo, ele vai se referir às condições atmosféricas registradas em um período de tempo curto, horas, dias, no máximo semanas. A onda de frio que deve chegar ao Brasil é um exemplo, a onda de calor. E o clima, por outro lado, é um panorama mais prolongado, ou seja, a gente precisa de vários e vários anos para definir o clima de um local. Por exemplo,
O clima de Riacho das Almas, ele é mais quente, ele é mais frio? Ou seja, a gente precisa de reunião de vários períodos de tempo para a gente definir o clima de uma localização, de uma localidade, tá certo? Então, ele é um panorama prolongado e completo dos padrões de tempo, tá certo, minha gente? Então, a gente reúne vários tempos, juntando a gente tem o clima de um período prolongado de anos, tá certo? E ele se refere às condições que prevalecem em uma região ou em toda a Terra e pode ser estudado com análise das tendências históricas. Então, a gente sempre, quando fala de clima, a gente sempre vai precisar do tempo, tá certo? Sendo assim, quando a gente fala em clima, os cientistas estão se referindo à situação do planeta em um todo, ao longo do tempo, tá certo? Então, a principal diferença entre clima e tempo é que o tempo ele vai ser estudado em um curto prazo e o clima vai ser estudado em um longo prazo, tá certo? Aí a gente tem uma imagem retratando, né, aquelas jornalistas falando um pouquinho da previsão de tempo. Geralmente, a meteorologia ela é um ramo científico, né? E quem estuda ela também é chamado de cientista, tá certo? O método científico para análise do tempo é o estudo dos fenômenos atmosféricos e sua variação temporal, com enfoque na observação, descrição, hipótese, coleta de dados, análise e interpretação de resultados, a fim de prever e reconhecer padrões de tempo na atmosfera terrestre, ou seja, aquilo que a gente já falou. A meteorologia vai estudar justamente para prever e reconhecer padrões de tempo. A gente sempre tenta prever, provavelmente, né, o que vai acontecer, lembrando que não é algo exato. E aí tem uma chargezinha muito interessante. E aí o rapaz, né, o adulto, fala assim, tá meio nublado, não sei se levo o guarda-chuva. Me ajuda com a previsão do tempo, Dinho? Aí Dinho responde, claro, daqui a 10 minutos vai dar 10h30. Muito engraçado, né? Mas o que é que quer dizer essa charge? Claramente, Dinho não entende a diferença entre clima e tempo. Porque o rapaz alto pergunta, não sei se leva o guarda-chuva. Será que ele leva? Será que ele não leva? E aí ele pede uma ajuda para Dinho. Mas Dinho não sabe a diferença entre clima e tempo e Dinho não sabe a definição de tempo. Ele pensou que era a questão das horas, mas não é a questão das horas, tá certo, minha gente? É aquilo que a gente já tinha falado antes. E aí a gente tem os fatores relativos à previsão do tempo. O que é que a gente analisa quando a gente vai prever o tempo? A gente analisa as nuvens, que é algo que a gente pode ver assim a olho nu, né? Mesmo quem não é cientista consegue analisar, consegue saber quando é que vai chover, as nuvens estão mais carregadas ou as nuvens mais limpas ou mais finas. A gente analisa o vento, quando os ventos estão mais fortes, quando os mais fracos. A gente analisa principalmente as massas de ar. É algo que vocês devem focar bastante ao estudar as massas de ar. Massas de ar fria, massas de ar quentes, é isso que vai definir o tempo, tá certo? E a umidade do ar. O que é a umidade do ar? Quanto mais gotículas de água estiverem presentes no ar, mais alta vai ser essa umidade. Quanto menos gotículas, mais baixa vai ser essa umidade do ar, tá certo? Então, esses 4 fatores e vários outros, mas esses são os principais, são os fatores relativos à previsão do tempo. Então, a gente precisa deles para a gente conseguir prever o tempo, tá certo, gente? E aí também a gente tem os instrumentos meteorológicos. São aqueles instrumentos que a gente utiliza para justamente estudar a previsão do tempo, estudar o clima, tá certo? Esses instrumentos são equipamentos utilizados para adquirir dados meteorológicos. Termômetro, para medir a temperatura do ar, pressão atmosférica, a gente mede pelo barômetro, o higrômetro, a gente vai medir a umidade relativa do ar e entre outros instrumentos, sendo que esses 3 são os principais a serem utilizados.
E a reunião desses instrumentos em um mesmo local é determinada estação meteorológica, ou seja, um local onde se estuda a meteorologia é denominada estação meteorológica, tá certo? E o conjunto dessas estações distribuídas por uma região é denominado de rede de estações, tá certo, minha gente? Isso é só a nível de conhecimento. Aí nós temos um pouco dos exemplos, o anemográfico, que vai registrar a direção e a velocidade do vento, anemômetro, mede a velocidade do vento em metros por segundo, barógrafo, registra continuamente a pressão atmosférica em milímetros de mercúrio, e o barômetro de mercúrio, que vai medir a pressão atmosférica, tá certo, minha gente? E aí, a gente tem a previsão do tempo. O que é essa previsão do tempo que a gente tanto fala? Ela é a aplicação da ciência e tecnologia para fazer uma descrição detalhada de ocorrências futuras esperadas na atmosfera num certo local. Essa previsão inclui objetivos baseados em certos parâmetros atmosféricos e a habilidade e experiência de um meteorologista. Consegue prever justamente por aqueles fatores que a gente falou antes, nuvens, vento, massas de ar, umidade do ar, com a ajuda desses equipamentos que a gente falou também e a ajuda de um meteorologista, que é ele que vai analisar essa previsão do tempo. E aí, algo muito importante para relembrar, para vocês não confundirem clima e tempo. Tempo, lembra sempre, é algo momentâneo, e clima é algo definido em muitos anos. Não é momento, tá certo, minha gente? Obrigada e bons estudos, tá certo, pessoal? Cheiro bem grande.